dia a todos. Vamos começar mais um devocional em Gálatas. Já estamos no capítulo 6, já estamos partindo para os finalmentes desse capítulo. Tem sido um tempo muito precioso estudarmos a palavra de Deus logo pela manhã e eu espero que nós possamos ser edificados com esse estudo. Nós queremos fazer uma proposta diferente, não é um estudo de apenas um versículo, mas é um estudo mais profundo, uma proposta de nos aprofundarmos também no contexto daquilo que foi escrito. E hoje nós vamos até ver algumas palavras em grego aqui, para a gente poder ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Eu acredito que esses estudos proporcionam para a gente uma oportunidade de ouvir melhor a voz de Deus. Então, que nós possamos nos aprofundar, que nós possamos pegar a semente da palavra de Deus, que vai ser semeada em nossos corações, e que nós possamos nesse dia viver a palavra de Deus integralmente. Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, né? Pai, nós queremos te agradecer pela noite de descanso, te agradecemos pelas suas misericórdias que se renovam nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz, por isso pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, que por meio desse estudo devocional nós sejamos edificados, que a tua palavra, ó Deus, encontre terreno fértil em nossos corações, em nossas mentes, que consigamos colocá-la em prática no dia de hoje, que o Senhor nos desafie e abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que ouçamos a sua voz e entendamos, compreendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Muito obrigado por este momento que nós podemos ter na tua presença, que o Senhor, ó Deus, nos desafie e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá então, Gálatas capítulo 6, vamos ler dos versículos 1 até o 10 e vamos falar um pouquinho sobre o contexto da escrita, né, desse trecho do livro de Gálatas, e vamos nos aprofundar em nome de Jesus aqui naquilo que Paulo está querendo dizer para a igreja da Galácia e também para cada um de nós no dia de hoje. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, o contexto aqui é de guerra. Nós falamos ontem sobre o conflito muito grande entre a vontade da carne, entre a vontade pecaminosa e o espírito. Então, esse conflito é um conflito contínuo que acontece não somente no mundo espiritual, mas também no plano terreno, nas nossas próprias vidas. Nós, por muitas vezes, escolhemos o mal porque a nossa depravação total, né? A nossa inclinação ao pecado faz
com que nós escolhamos o mal. Mas a Bíblia nos exorta a que vivamos pelo Espírito, vivamos e andemos pelo Espírito, ou seja, que nós possamos alimentar o Espírito em detrimento da carne. Então, algumas pessoas entendem isso como o jejum. O jejum é um tempo em que nós mortificamos a carne, onde nós abrimos mão de fortalecer a carne por meio do alimento, para que o espírito seja fortalecido. É uma das formas de exercitar então o espírito, de fortalecer o espírito. Existem outras formas, como a oração, como a prática das disciplinas espirituais, a solitude, enfim, são várias as disciplinas espirituais e esse não é o nosso assunto de hoje, né? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui no capítulo 6, no início já desse capítulo, é que por mais que nós venhamos a fortalecer o espírito, pode acontecer de cairmos, de darmos vazão à vontade da carne, permitirmos que o pecado entre nas nossas vidas, e caso alguém seja surpreendido no pecado, a restauração deve acontecer com muita mansidão. E isso é muito interessante porque nós temos na igreja nós temos um grupo de pessoas, não é alguém específico, né, mas um grupo de pessoas que tenta corrigir o outro, e a partir da sua correção é uma restauração muito falha, porque a pessoa se acha muito melhor do que a outra, e aí quando vai exortar o irmão, ou seja, a palavra exortar tem o sentido de consolar, quando ele vai então buscar a restauração do irmão, ele começa a se achar, se colocar numa posição de superioridade em relação ao outro, e isso não traz restauração. Dentro da igreja, nós precisamos restaurar a outra pessoa com mansidão, buscar a restauração com mansidão. Isso significa que nós devemos procurar essa pessoa e dizer o seguinte, com muita calma, com muita paz, e dizer: você caiu em pecado e eu estou estendendo a minha mão para contribuir para a sua restauração. E hoje na igreja nós vemos muitas pessoas machucadas, muitas pessoas saindo às vezes da igreja, muitas pessoas que não se adequaram a esse sistema de disciplina, né? Então muitas pessoas acham que isso é disciplina, entre aspas, né? E aí colocam a pessoa exposta no seu pecado, levam a pessoa à frente lá da igreja, e lá na frente expõe a pessoa publicamente em relação ao seu pecado, uma prática que não convém, uma prática que não traz nenhum tipo de restauração, a não ser a exposição. É claro que nós como pastores, nós temos algumas formas de tratar esse assunto, já que Mateus capítulo 18 tem algumas instruções específicas acerca disso. No entanto, não acredito que essa correção pública diante de todas as pessoas venha a trazer algum benefício. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vamos corrigir com mansidão. Cada um também precisa tomar cuidado para que não seja tentado. Ou seja, às vezes alguém vai corrigir a outra pessoa e ela passa também pela mesma tentação, ou passa pelo mesmo problema, ou tem o mesmo pecado. Então é importante que a pessoa também tome cuidado para que não caia na tentação, não caia no mesmo erro que essa pessoa. No versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, as pessoas que estão passando por algum tipo de pecado, passando por uma fase espiritual ruim, precisa, na verdade, de uma mão estendida para que ela se levante, para que ela seja realmente restaurada, para que ela volte para Cristo, para que ela volte para os caminhos do Senhor. E muitas pessoas, em vez de estender as mãos,
em direção à pessoa e ajudá-la a se levantar, infelizmente na igreja tem isso. Há um certo repúdio, há uma certa separação. Nós entendemos também que a pessoa que está em pecado, por muitas vezes ela se sente envergonhada e ela não procura a restauração. Mas quando nós vamos em direção à pessoa, nós precisamos então, com mansidão, estender as nossas mãos em direção àqueles que estão precisando de restauração. No versículo 3 diz: se alguém considera alguma coisa não sendo, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então aquela pessoa que vai corrigir o outro, mas se considera superior àquele, ele está completamente enganado, né? Ele está se achando demais, ele está sendo presunçoso, está trazendo mais confusão do que a restauração. Então, cada um examine os seus próprios atos e veja se pode se orgulhar de alguma coisa ou não. E no final do versículo 4 ainda diz para não se comparar com ninguém. E isso é muito interessante, irmãos, porque vira e mexe dentro da igreja e fora da igreja, na vida, nós estamos nos comparando uns com os outros. Porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o ciclano faz aquilo outro, e eu preciso fazer também, eu estou parado, não estou fazendo nada, ou eu estou fazendo muito enquanto o outro não faz nada, e essa comparação é muito ruim. É muito ruim para a pessoa, porque a pessoa ela começa a carregar um peso espiritual muito grande, uma pressão espiritual, uma pressão emocional, enfim, qualquer tipo de comparação não faz bem para nós. E aqui a Bíblia está deixando bem clara, Paulo deixa claro que esse tipo de comparação em relação às obras uns dos outros não convém e não contribui em nada para a edificação do corpo. Pois cada um deverá levar a sua própria carga, no versículo 5. E aqui nós vemos um versículo que parece contradizer com o versículo 1, né, no final do versículo 1, no versículo 2, desculpe, levem os fardos pesados uns dos outros, e aí no versículo 5 diz, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui para que a tradução desse texto são duas palavras diferentes. Olha só, no versículo 2 fala, levem os fardos pesados. E no versículo 5, cada um deverá levar a sua própria carga. E aqui no texto em grego nós temos duas palavras diferentes para fardo e para carga. A palavra aqui, fardo, é a palavra baros. Baros significa uma carga, um peso que é pressionado, é como se fosse um navio que está abarrotado de coisas lá no setor de cargas, né, onde as coisas estão abarrotadas, e essas cargas, né, baros vem aí, né, abarrotadas, né, então essas cargas estão pressionadas umas pelas outras. Então, quando as cargas estão pressionadas, essa é a palavra baros. E aí, baros, então, significa esse fardo pesado, esse peso que as pessoas carregam, essa pressão emocional, essa pressão por ter pecado, essa pressão que nós carregamos no dia a dia. Agora, a palavra carga, aqui do versículo 5, é fortos, ou fortion, né? Fortion, em grego, significa fatura. Pois cada um deverá levar a sua própria fatura, cada um é responsável pela sua fatura, cada um é responsável pela sua própria vida, cada um é responsável pelas suas próprias decisões. No contexto do versículo 2, Paulo está falando sobre a ajuda que nós devemos prestar aos irmãos, a estender as mãos àqueles que estão precisando de alguma ajuda para que ele seja restaurado. Já no versículo 5, nós vemos Paulo falando sobre a fatura, ou seja, sobre a responsabilidade sobre as nossas decisões, a responsabilidade de cada um de nós.
E o que isso nos ensina? Que nós somos, ao mesmo tempo que nós devemos estender a nossa mão para contribuir para a restauração do nosso irmão, nós também devemos tomar muito cuidado, porque nós temos uma fatura alta, nós temos uma carga que precisa ser carregada por nós mesmos. Essa fatura, essa conta que chega, essa fatura, ninguém pode pagar por você. É você que tem que pagar. Então nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, nós somos responsáveis pela carga que nós levamos. E eu não sou muito afinado, para cantar, mas tem uma musiquinha que estava correndo por aí, cuida da tua casa, cuida da tua vida. E esse é o segredo para o sucesso na vida cristã, Cuida da sua casa, cuida da sua vida, é o que Paulo está querendo dizer aqui. Ao mesmo tempo que você contribui para a restauração dos irmãos, você precisa cuidar da tua casa, cuida da tua vida, vai cuidar das tuas coisas. Se você está precisando de alguma coisa para fazer, pega lá um gato que tem 7 vidas para você cuidar, e assim você vai conseguir ter bastante ocupação, tá certo? Vamos lá, vamos continuar então. No versículo 6 nós temos outra perícope, outro parágrafo aqui que começa no versículo 6 e vai até o versículo 10. Ou seja, nós começamos aqui outro assunto. E nesse outro assunto, o que Paulo está querendo dizer ele está pregando, ensinando sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura diz o seguinte: aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, se você tem recebido uma boa palavra de Deus, se você tem recebido ajuda por meio de discipulado, se o seu pastor tem contribuído com o seu crescimento espiritual, partilhe com ele essas coisas boas que você tem recebido. Isso vai semear na vida do seu pastor, na vida do seu discipulador, e isso é muito importante para que ele continue motivado a trabalhar. E isso tem a ver com a lei da semeadura, porque no versículo 7 diz que de Deus não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então a lei da semeadura, o princípio da semeadura é muito claro para nós ao dizer que nós não escolhemos a semente. Nós não escolhemos a colheita. Nós não temos como escolher a colheita, mas nós temos como escolher a semente. Nós temos como escolher aquilo que é semeado, tá? Então é nossa responsabilidade, é nossa tarefa escolher a semente que nós vamos semear. Por quê? Porque aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. É impossível semear abacaxi e colher tangerina. É impossível semear maçã e colher banana. Se você semeou maçã, você vai colher maçã. Se você semeou banana, você vai colher banana, e assim por diante. Ou seja, nós temos como escolher a semente, aquilo que nós plantamos, mas nós não temos como escolher a semeadura. E aí Paulo nos incentiva então a escolhermos uma boa semente. Escolhermos a semente do Espírito, a semeadura para o Espírito, porque quando nós semeamos para o Espírito, do Espírito nós vamos colher a vida eterna. Então nós temos aqui 2 sementes diante de nós, e nós podemos escolher no dia de hoje, semear para a carne ou semear para o Espírito, e a escolha é nossa. E aí, qual vai ser a sua escolha hoje? Será que hoje você quer semear para a sua carne, quer semear para a corrupção, ou quer semear para o Espírito, de onde você vai colher a vida eterna? A escolha está bem diante de você, e você precisa tomar essa decisão no dia de hoje. Qual a semente que você vai semear?
No versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Existem aqueles que semeiam para o bem, existem aqueles que semeiam coisas boas na vida das outras pessoas, aqueles que semeiam para que outros possam colher também, né? Mas você está semeando na vida do outro, com certeza você vai colher para si próprio, mas o outro estará colhendo também aquilo que você está semeando. E no tempo próprio você vai colher isso, tá? No tempo próprio você vai colher aquilo que você está semeando, se não desanimar. E é interessante essa questão do desânimo. Fazer o bem é uma coisa que causa assim um desafio, né? Tão grande, é um desafio tão grande para cada um de nós. Fazer o bem é algo que nos provoca internamente, e muita gente se cansa de fazer o bem. A pessoa que faz o mal, por vezes ela incansavelmente ela faz o mal. Ela continua no seu mal e vai fazendo e vai semeando o mal. Mas a pessoa que faz o bem, é interessante isso. A pessoa costumeiramente ela tende a se cansar. E aí Paulo está exortando, né, nos chamando para que a gente não desanime. Aquele que faz o bem, não desanime. E a palavra de hoje para nós é: não desanime de fazer o bem. Não desanime de semear o bem na vida de outras pessoas. Não desanime de semear para o Espírito. Por mais que outras pessoas semeiem para a carne, por mais que outras pessoas semeiem para a destruição, você e eu não podemos nos cansar de semear o bem, não podemos nos cansar de fazer o bem, de semear para o Espírito, e do Espírito nós vamos colher a vida eterna para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos desanimemos, e se nós tivermos oportunidade de fazer o bem, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, especialmente aqueles que estão próximos a nós, que nós hoje possamos enxergar essas oportunidades de fazer o bem, que nós hoje possamos estar com os nossos olhos assim, muito abertos, porque Deus vai dar oportunidades para nós. E eu quero te desafiar aqui hoje a ficar de olhos abertos, a ficar atenta, porque Deus vai te dar uma oportunidade de fazer o bem a alguém. Seja na área emocional, seja na área física, seja na área espiritual, seja na área financeira, enfim, fique atento, porque Deus vai te dar a oportunidade hoje de você fazer o bem, porque essa é a palavra que Ele tem nos entregado hoje. E se você estiver atento, se você estiver atenta, eu quero pedir que depois você compartilhe conosco aqui nos comentários qual foi a oportunidade que Deus te deu de fazer o bem. Qual é a oportunidade que Deus está colocando diante de você, se é para ajudar uma pessoa, se é para estender as mãos para alguém, se é para contribuir para a restauração de alguém, enfim, fique atento, fique atenta, porque Deus vai te dar essa oportunidade no dia de hoje para fazer o bem. Amém? E que nós possamos hoje semear o bem, que nós possamos semear no Espírito, porque nós colheremos a vida eterna para nós mesmos. Vamos semear também no Espírito para outras pessoas também vão colher a vida eterna em nome de Jesus. Vamos orar, né? Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina por meio de tantos exemplos. Obrigado porque a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, a sua palavra, ó Deus, nos confronta naquilo que nós precisamos ser transformados, e nós queremos, ó Deus, que a nossa vida seja uma vida integralmente de culto ao Senhor, que todas as áreas das nossas vidas possam agradar ao Senhor, possam servir ao Senhor,
E Deus, no dia de hoje, abra os nossos olhos para que possamos enxergar essa oportunidade que o Senhor tem colocado diante de nós de fazer o bem. Que em nome de Jesus nós estejamos muito atentos àquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer semear na vida de outras pessoas e que nós sejamos instrumentos do Senhor no dia de hoje para que possamos semear o bem, para que não nos desanimemos, para que possamos continuar firmes ao semear no Espírito, para que a gente colha a vida eterna, para que outras pessoas também colham a vida eterna, colham no Espírito. E Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude no dia de hoje a entender, a compreender qual é a Sua vontade para nós, que o Senhor traga revelação, direção, ó Deus, do Teu Santo Espírito, e que em nome de Jesus o nosso dia seja um dia abençoado, que nosso dia seja um dia repleto das bênçãos do Senhor, cheio da Tua presença, que tenhamos sempre uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de restauração para as pessoas ao nosso redor, que sejamos esses instrumentos do Teu Santo Espírito na contribuição, na edificação do Teu reino para a Tua glória, Senhor. Que em nome de Jesus nós também tenhamos essa plena consciência da nossa responsabilidade como cristãos em relação ao próximo e principalmente em relação a nós mesmos, que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos levar as nossas próprias cargas e ao mesmo tempo contribuir para que os irmãos que estão pressionados, aqueles que estão precisando de restauração, que eles sejam ajudados nesse tempo. Muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, que o Senhor abençoe as tarefas de cada um, o trabalho de cada um, que nós sejamos, ó Deus, acompanhados pelo Teu Santo Espírito em tudo que nós fizermos, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, às 6:30 da manhã, nós vamos encerrar o livro de Gálatas e teremos então um fechamento com chave de ouro aqui do livro de Gálatas e depois nós vamos continuar nos próximos dias estudando outros livros da nossa palavra de Deus, da nossa Bíblia, que a palavra de Deus venha nos edificar nesse tempo. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, até amanhã às 6:30 da manhã. Chama aí o pessoal que está precisando de uma palavra, que quer participar de um devocional, então chama o pessoal, manda esse devocional, é só clicar aqui no aviãozinho, manda para as pessoas aí que precisam ouvir essa palavra. Depois eu compartilho no YouTube também essa palavra, você pode compartilhar com outras pessoas e acredito que vai ser bênção também para essas pessoas. Semeie na vida de outras pessoas que você vai colher para a vida eterna. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, tamo junto!